Eu queria que você me apresentasse a sua turma. São alunos da Unir, do curso de Ciências Sociais. Muito boa noite, que bom que vocês vieram aqui. Em peso, hein? E é o seguinte, primeiro período, né? Disciplina de Ciência Política 1, Política primeiro 1. período. Que sorte deles pegarem você logo nesse começo. Não sei se é uma sorte não tão com todo grande, respeito não, que mas... eu tenho a todos. Mas é uma verdade. Um cientista político do seu quilate, da sua idade, com a responsabilidade e a credibilidade que você tem no meio acadêmico, é realmente uma sorte muito grande. Muitíssimo obrigado e não fiquem somente dessa vez, não. Eu sei que dessa vez, quem veio ganha 2 pontos na prova. É nada, com o João Paulo não tem esse negócio. Ou não, né, gente? Ou não. Mas faz o seguinte, apareçam aqui sempre que quiserem, é sempre muito bom. Esse é um compromisso que nós temos, que o programa tem, de trazer a academia para dentro da televisão. Não tem sentido a gente ter uma concessão, que é a televisão, e não passar a educação para frente. E principalmente a educação de qualidade, a educação que vem lá da academia. Tá chegando mais um aí? Tá. Isso. Gabriel, seja muito bem-vindo. Pronto, Gabriel chegou pro final e é o único que vai ter aqui o... Tudo bem, Gabriel? Muito obrigado por ter vindo também. Professor, eu queria só dizer, né, o que você acabou de ressaltar, Léo. Fico muito contente. Quando eu fiz o convite, a Nara me ligou perguntando se eu poderia vir na segunda. E eu disse que segunda tinha aula, mas aí me veio uma ideia fantástica de por que não a aula ser na SIC, né, no SIC, então na Record, com o Léo no tempo real. Eu fico muito contente de tê-los aqui. E é muito legal, Léo, porque a gente vê como que a universidade, né, e está presente nesse debate público. Alunos da disciplina de Ciência Política 1, tenho certeza que daqui sairão alguns cientistas políticos rondonienses no futuro. E eu tenho certeza que daqui também sairão vereadores, deputados, quem sabe então aqui quem assim, sabe, né? Olha, tô vendo ali um cara de governador do estado de Rondônia, senador da República. Seria muito bom. Olha, muito bom. Não duvide, hein? Tem a possibilidade de uma presidente da República ou um presidente da República também. Bom. Professor, espectro político do Brasil hoje. Quem é esquerda e quem é direita? Em termos de partidos. A gente tem uma expressão que os cientistas políticos usam em relação à classe política em geral, né, que seria uma síndrome de uma certa direita envergonhada, né? Durante muito tempo, isso foi resultado de surveys, né, feito com entrevistas feitas com parlamentares dentro do Congresso por várias legislaturas, né? Havia um receio muito forte, né, da classe política em se autodenominar direita, né? E acho que isso vem mudando um pouco depois dos últimos acontecimentos, particularmente depois das manifestações de junho de 2013, né? Mas os estudos até então apontavam isso. Tanto é que essa expressão que se usa, a direita envergonhada, né, é resultado justamente de que dessas entrevistas que conseguiram captar aí que boa parte da classe política, mesmo estando lá na ponta do espectro, lá na direita, né, seria mais ou menos o que o DEM ou o PP hoje em dia, ou digamos até partidos mais à direita mesmo, né, como o PRONA, o PSC, né, mas esses partidos, essa elite política tinha uma certa vergonha em se autodenominar direita. Isso é até compreensível se a gente olhar um país que teve durante o século XX 2 ditaduras, né? Primeiro uma ditadura do Estado Novo na década de 30 e uma ditadura militar que dura 21 anos e esmagou a esquerda, porque o regime militar, a ditadura civil militar brasileira, que começa em 64, né? Esmagou lideranças também, né? Sim, todas. E lideranças, as grandes lideranças de esquerda do país, né? Como o próprio João Goulart, o próprio Juscelino, que era um sujeito de centro dentro do espectro político. O Lula, né? Não, o Lula nasce dentro daquele contexto, né? Tem até uma teoria da conspiração que diz que nasce com a ajuda do regime militar para apagar a figura do Brizola. Eu não acredito muito nessas coisas, também não, mas creio, existem, né? Mas voltando à questão da direita e da esquerda, acho que depois da queda do Muro de Berlim, essas coisas ficaram um pouco confusas, né, na cabeça, no imaginário popular, né? Principalmente o que a gente vê hoje em dia em termos de políticas econômicas. Partido de esquerda chegando ao poder, implementando reformas, né, que seriam ligadas a reformas liberais de direita. Então essas questões se voltaram mais para questões morais, né? Então discussões sobre aborto, sobre cotas ou sobre até questão ligadas
questão do aborto, a questão do homossexualismo, a questão da defesa do direito de minorias. Reconhecimento de minorias. Exatamente. Né? Então essas questões se voltam mais para esse lado. Né? Eu ainda continuo achando que isso está bem visível dentro dentro do espectro político partidário brasileiro. Basta você olhar, por exemplo, as pessoas costumam dizer PT e PSDB são a mesma coisa. Mas espera lá, vamos olhar lá dentro do Congresso Nacional e observar, por exemplo, o que PT está votando, o que PSDB está votando. Né? Você pega, por exemplo, a questão do desarmamento, né? A questão da maioridade penal, que é uma questão dessas questões morais que eu acabei de colocar, ou a questão, por exemplo, da terceirização do trabalhador, onde o PT votou totalmente contra, o PSDB votou completamente a favor. Né? Então, essas questões ainda existem. Diziam até que o PSDB ocupava um papel de centro na política brasileira, né? E a chegada do PT ao poder teria empurrado o PSDB para a centro-direita. O PT teria se tornado um partido de centro-esquerda. Na verdade, eu já acho que o PT nasce de centro-esquerda, nasce na social-democracia. É muito confuso isso, mas esse espectro ainda, essas questões ainda são válidas, né? Por mais que tenham mudado, como eu acabei de dizer, depois do Muro de Berlim, isso fica muito, da queda do Muro de Berlim, isso fica um pouco complicado você falar em direita e esquerda, ainda que essas questões persistam, né? Mas elas estão muito mais ligadas a questões morais, às vezes, mas ainda persistem também no âmbito econômico, né? O Fernando Henrique gosta de dizer, por exemplo, que não existe direita no Brasil. Olha, o Bolsonaro é o quê? Né? Então, o Marcos Feliciano é o quê? Né? Então, é complicado você afirmar, esse partido é de esquerda, aquele partido é de direita, mas o espectro político ainda está definido. Tem um grupo de centro-esquerda, tem um grupo de centro-direita, tem partidos mais à esquerda, esses partidos costumam até nem fazer parte do parlamento. Se você pega PCO, o PCB, o próprio PSTU, né? Lá à esquerda, são partidos até extra-parlamento, né? Não tem nem representação no parlamento. E como também tem uma série de partidos nanicos de direita que cresceram, né, depois da eleição de 2014. Lembra daquele artigo, o perigo vem da direita? Me lembro. Pois é, muito criticado à época. Muito interessante. Pois é, e aí você olha para o Congresso Nacional em 2014 e vê um Congresso mais conservador da história política recente do Brasil. Então, mas o que acontece? É o crescimento de pequenos partidos nanicos à direita do espectro político partidário. Eu não sei, eu quando vejo hoje a representatividade, que é uma coisa que é um assunto que eu acho que precisa de um estudo muito maior. A representatividade no mundo, ela tá passando por um momento de crise, verificação, né? Tem crise, a gente não pode pensar que a democracia, ela se faz com deputados e senadores e isso e aquilo, a voz das ruas, através das mídias sociais, principalmente agora, da internet, tudo isso, ela se apresenta com muito mais força. E eu, quando olho lá dentro do Congresso Nacional, eu não vejo vermelho e preto, mas é muito cinzento, é tudo muito cinzento. Então, eu diria que, para não ficar cinzento, e como as cores são tantas, até para homenagear a diversidade de gênero, eu diria que está muito, o Congresso Nacional está mais para um arco-íris, não especificamente com a pauta. Quem dera que isso fosse verdade. Quem dera que fosse verdade. Não exatamente com essa visão, mas com a visão de que é tão misturada as cores, são tão misturadas as cores que a gente não enxerga exatamente qual é o espectro. Eu vejo assim, dessa forma. Não sei se estou certo. Não, você observa divisões claras lá, né? Se você pegar, por exemplo, um Jean Willis. Eu queria até fazer uma ressalva aqui. Eu tenho uma pena do que faz com aquele rapaz, né, nas mídias sociais, porque assim, colocam coisas que ele disse e que na verdade ele nunca disse em relação à religião, em relação à Bíblia. Eu acho que faz uma perseguição contra a figura dele. Eu acho que isso faz parte do sentimento dessa polarização, desse ódio político que a gente vive hoje no Brasil, dos dois lados. Mas voltando, o Congresso Nacional, eu queria fazer, já que você falou dele, eu gostaria de falar de um outro também, que é um articulista da Globo. Eu não me lembro aqui o nome dele, mas é o cara que mais escreve artigo não escrito, ele e o Luiz Fernando Veríssimo. São os dois caras, aquele que foi um cineasta, esqueci o nome dele aqui agora. Arnaldo Jabor? Arnaldo Jabor e o Veríssimo são os dois caras que mais escrevem artigos que nunca foram escritos por ele dentro da internet. Então tem eles, tem o Jean Willis, tem a Fegali, enfim. Mas essa é a forma. Isso é o seguinte, quem se expõe
também dessa forma. Você também apanha muito dentro da internet. De vez em quando eu dou uma olhada lá, eu vou lá no seu Facebook e eu só vou para olhar mesmo, não participo, mas eu vejo que você também apanha muito. E os meus colegas ficam horrorizados, os meus colegas da área de fora, né, do número de conservadores que existe na minha timeline. Isso é Rondônia, né? Eu explico, olha, é uma questão cultural, o nosso estado é um estado conservador, né? Mas que você abre muito o leque para... E ao mesmo tempo eu me considero um democrata, né? Assim, se não defende a ditadura militar, você pode defender qualquer coisa que não seja o fascismo, que não incitar a violência, a ditadura militar. Eu acho que o debate é válido. Pena que as redes sociais, e eu tenho certeza disso, elas não têm um poder de politizar, Léo. Acho que aquela coisa que o Humberto Eco falou antes de morrer, algum tempo antes de morrer, ele faleceu agora recentemente, né? Mas aquilo que ele diz em termos que as redes sociais deram voz aos imbecis. Isso é verdade. Eu concordo plenamente com ele. Tá, mas em relação a essa questão do Congresso Nacional que você colocou, eu também... Só pra gente encerrar essa história do Humberto Eco, deu voz aos imbecis e como tal, eu acho que toda crítica e todo elogio que vem de um espaço como esse, ele tem o mesmo valor. Zero. Entra de um lado, sai do outro. Já pensou se a gente começar a ficar batendo palma pro cara que diz, olha como você foi bonito nessa foto, você ficou legal. Eu então disse assim, é tua mãe e não a minha. Já pensou? Onde é que a gente vai parar? Eu acho que a gente precisa se desarmar nesse negócio de internet. Mas vamos lá, porque... Não, eu acho que o parlamento é uma instituição plural, né? Então é válido que você tenha no parlamento figuras como o Jean Willis, por exemplo, ou como o Marcos Feliciano, né? Agora, o que me preocupa, por exemplo, são esse radicalismo que vem, por exemplo, de uma figura como o Bolsonaro, né? Que no dia que você tem 52 anos completados do golpe militar, vai pra frente do Congresso soltar rojão, defender. E na democracia ele faz isso, mas no regime militar, na ditadura, ele não poderia defender a democracia. Só faria porque era do grupo, né? Então, assim, o que me preocupa são esses radicalismos. Hoje nós estamos vivendo um momento na sociedade brasileira muito comparado, por exemplo, a 64, em termos de radicalização política. E eu acho que as redes sociais, elas contribuem ainda mais para essa radicalização, né? Então você tem, depois das eleições, um momento onde o radicalismo chega ao seu ápice. As pessoas estão sendo agredidas nas ruas porque usam vermelho, por exemplo. Ou porque reclamam que a Dilma não deve ficar. Sejamos coerentes dos dois lados, né? O radicalismo é dos dois lados. Agora, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. A sociedade brasileira hoje vive um momento extremamente delicado do ponto de vista político, né? Queria entrar nesse ponto aí agora, a gente dá uma parada nessa digressão que a gente fez aqui, até porque é absolutamente necessária, para a gente entrar no foco mesmo aqui, na situação de agora. Nós temos hoje um governo que está sendo massacrado, o que eu vou falar alguma coisa aqui que eu não gostaria, mas eu tenho a obrigação de falar. O que a Isto fez com a Dilma Rousseff essa semana não se faz com inimigo. Eu acho que você pode bater, deve bater, é próprio da imprensa, mas você tem que ter um limite. Eu acho que você não pode expor família, a menos que o familiar não seja, que você não associe o filho do fulano naquela história. Eu acho que é assim. Eu acho que você tem que ter alguns níveis de respeito, uma hierarquia de respeito. Não se faz aquilo ali assim. Mas o pior é o seguinte, é que isso não está caminhando para uma solução. Então a gente tem hoje aí impeachment, ou renúncia, ou inclusive com uma editorial da Folha pedindo a renúncia da Dilma. Pode fazê-lo, não sei porquê, mas pode. A renúncia, a saída dos dois, eleição direta. Hoje o senador Valdir Raupp propôs a eleição direta, sem mais. O que seria mais? Um período de 90 dias com a queda da Dilma e uma ascensão de
Cunha, Renan, o Lewandowski ou até o Tiririca, por ser o mais votado da Câmara dos Deputados, ele é o quarto da linha sucessória. Quer dizer, tem de tudo nessa salada. E aí, para onde é que a gente vai? Para a esquerda, para a direita, ou a gente para e espera para ver o que é que vai dar? Judicialização, mas quem judicializou? Seguramente não foi o judiciário. A gente vive um momento extremamente delicado. Eu tenho refletido muito sobre a questão do impeachment, Léo, e realmente eu não vejo base legal para o impeachment. A questão do crime de responsabilidade. Porque impeachment não é o recall. O recall é um instituto que existe, em algumas democracias, nos Estados Unidos, inclusive, onde você pode retirar o governante caso ele esteja se discorde da política ou tenha algumas ressalvas, etc e tal. Enfim, no caso do impeachment, é óbvio, o impeachment é um instituto constitucional previsto na Constituição, No presidencialismo, no regime presidencialista, há um mandato fixo para o governante. É diferente do parlamentarismo. Mais uma vez, daqui a pouquinho. Exatamente, o parlamentarismo volta ao debate público brasileiro. Lá o Serra inclusive, já propôs isso novamente no Congresso Nacional há algumas semanas, porque nós estamos diante de um sistema político, no presidencialismo, que, infelizmente, não consegue resolver de uma forma mais natural, digamos, a crise política que se aprofunda. Por quê? Porque se fosse no parlamentarismo, nós teríamos provavelmente novas eleições, a derrubada de um governo por um voto de desconfiança ou pela própria perda da maioria, agora principalmente com a saída do PMDB, na semana passada, e seriam convocadas novas eleições. Da forma mais natural do mundo. E no presidencialismo, isso não existe. Você só retira um presidente da República por meio de um impeachment. E para que haja impeachment, tem que ficar comprovado o crime de responsabilidade. O impeachment é um instituto político e ao mesmo tempo jurídico. É óbvio que ele é bem mais político do que até mesmo jurídico. Mas há de se haver a necessidade de se comprovar crime de responsabilidade. Necessita de base legal, base jurídica para o impeachment. E aí você tem só para concluir rapidamente, você tem um profundo debate em relação a isso, entre juristas que acham que não há um crime de responsabilidade e outros que veem aí crime de responsabilidade. Mas não há corrupção pessoal comprovada ainda. Eu vou preferir passar por esse ponto aqui, dando uma guinada aí para outro canto, porque é o seguinte: o impeachment, ele está num momento em que a Câmara dos Deputados aceita ou não aceita. Esse é um ponto. O julgamento é outra história. E nesse julgamento, essa necessidade de se comprovar se vai existir ou se existiu crime de responsabilidade ou não, isso vai acontecer no Senado, não é agora. Sim. Então, eu acho que a gente está conversando assim. Mas a gente sabe que se passar na Câmara dos Deputados... Repare só, eu não gosto de colocar o carro diante dos bois. Eu acho só o seguinte: cumpra-se a lei, siga-se o rito e lá na frente discuta-se aquilo que vai acontecer. Se você me perguntar, você acredita na possibilidade de impeachment? Não. Eu estou dizendo não, eu não acredito. Você vê a necessidade? Não, também não. E o que é que pode ser feito? Eu não sei. Eu não gosto do sistema presidencialista. E de novo eu estou olhando a história do parlamentarismo como uma solução. Só que tem o seguinte, aí eu vou lhe fazer a pergunta: é a oportunidade que nós temos ou é o oportunismo que nos leva a isso? Olha, Léo, eu ainda vejo, apesar de realmente admitir que o sistema presidencialista ele não oferece nesse exato momento uma saída natural para a crise, É óbvio, Dilma pode ser honesta. Há uma expressão, não sei se é o Milô, eu não me lembro agora quem disse uma vez, se referindo a um determinado político, não sei se era se referindo ao Saturnino Braga, dizendo que ele envergonhou a honestidade, Então, eu me lembro de uma outra dele. Mas eu não sei se era... Foi o Milô. Eu acho que foi o Milô, tá entendendo? Me parece que é isso que se aplica a Dilma hoje. Porque não há nada contra a conduta pessoal da presidente. Se houvesse, ela já teria caído. Falei sobre isso aqui agora. Ela foi tão eviscerada que teria aparecido. Agora, o que me preocupa em relação a essa questão do debate do parlamentarismo, do presidencialismo, é
que eu tenho uma visão pessoal acerca do presidencialismo de coalizão, que não é uma crise do presidencialismo de coalizão em si. O presidencialismo de coalizão é esse modelo brasileiro, essa expressão que foi cunhada pelo Sérgio Abrantes em 88, esse arranjo institucional de presidencialismo, separação de poderes, representação proporcional, multipartidarismo, federalismo, enfim, né? Eu não acho que a crise seja do presidencialismo de coalizão em si, mas da forma como a Dilma e o PT geriram o presidencialismo de coalizão, geriram essa coalizão nos últimos anos, né? Então, assim, o PMDB, em boa parte, aquela carta do Temer fazia muito sentido, né? Não adianta ser o maior partido da Câmara e ganhar o Ministério, digamos que da Pesca, entre aspas, eu nem sei se era deles, o Ministério da Pesca, mas enquanto meu partido fica com o da Fazenda, com o da Educação, com o da Saúde, com o do Planejamento, pega aqui o da Pesca. Então é mais ou menos isso. Vários cientistas políticos já nos ensinaram como lidar com o presidencialismo de coalizão. Um deles, particularmente, estudou a divisão dos ministérios no presidencialismo de coalizão. Então o PMDB foi sim um partido que não teve o seu peso merecido durante o governo Dilma. Então hoje ela está pagando pelo que ela procurou. Ela tem culpa nesse cartório, mas mais pela falta de traquejo político dela, não por questão de corrupção, não por questão de falta de ética no sentido pessoal, não. Mas a forma de como ela não soube lidar, pelo menos até o momento. Não. Né? Então, agora o que me preocupa, só para encerrar esse comentário, é que novamente volta o parlamentarismo como se fosse uma saída, né? Assim, a resolução de todos os males. Lembre-se que se nós fôssemos parlamentaristas, muito possivelmente o primeiro-ministro ou seria o Renan ou seria o Eduardo Cunha. Se não, né? o Romero Jucá. Possivelmente também. Então, assim, o que me preocupa nessa questão do impeachment, fundamentalmente, é a imagem que boa parte da opinião pública passa, que se tirarmos Dilma e Michel Temer assumir, está resolvido o problema da instabilidade da crise política no Brasil. Não falso. Não está, e é o seguinte, eu queria lembrar que nós já tivemos o regime parlamentarista em 1961 no Brasil para depor ou para retirar os poderes de João Goulart. Exatamente. Tá? Nós já tivemos e não deu certo. Durou 1 ano e pouco, teve vários primeiros ministros. Queria que você falasse. Voltou num referendo, um plebiscito em janeiro de 63, com a votação esmagadora do presidencialismo. Queria que você falasse aí. Tancredo Neves foi primeiro-ministro, inclusive. É verdade. Queria que você falasse rapidamente sobre a questão da coalizão, do presidencialismo de coalizão, ou seja, junta todo mundo para a gente conseguir manter um presidente. Aí você falou o seguinte, que a Dilma não conseguiu fazer isso. No governo Lula a gente não teve coalizão, a gente teve colisão. A coisa era, ele é um mestre na arte política, é um cara que tem tem saída para tudo, e ele conseguiu tocar aquele negócio, mas que foi um negócio. Foi até o PMDB entrar no governo. Isso. Depois que o PMDB, que é justamente aquele contexto de mensalão em 2005. Isso. Depois que o PMDB entra no governo, aí nada de braçada, como diz a expressão, né? Isso. O Lula vai aprovar o que quer, vai ter tranquilidade para governar. Mas ela realmente não soube. Eu tenho tempo para falar ainda sobre a questão do presidencialismo de coalizão? Nós vamos até às 8h27, vamos ter tempo sim, mas antes eu queria lhe perguntar, a gente pode falar a respeito do presidencialismo de colisão, que eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Chegou lá o PMDB com fome e o PT com muito mais fome ainda, se batendo os dois ali, e foi caco para tudo que é lado. Mas essa é a minha visão, é uma visão muito popular, e você, lógico, tem sua visão acadêmica, que eu respeito muito e que prefiro seguir do que a minha observação popular. Professor, eu vou fazer o seguinte, segura a sua resposta aí, vamos falar do homem cordial e desse momento que a gente fala aí dessa loucura que está a política, e eu vou passar para os seus alunos. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Levanta aí. Boa noite, seu nome é? Boa noite, meu nome é Almir. Almir. Eu queria saber do professor... dá retorno aqui interno para mim, por favor, gente. Almir. Meu nome é Almir, eu queria saber do professor João Paulo quais os impactos da crise política podem causar nas próximas eleições. Boa pergunta. Ótima pergunta, né? Bom, Almir, eu acredito que o PT sairá muito fragilizado nas eleições de prefeito desse ano 2016, né? Inclusive em Porto Velho ou não?
Não, com certeza, né? Obviamente que em Porto Velho, né? Ainda mais o PT em Porto Velho, diga-se de passagem, teve uma ascensão meteórica, né? É o nome mesmo. Você vê um partido que cresce num contexto de onda Lula aqui no estado de Rondônia, apesar de que sempre teve lá os seus 10%, né? Umas 15% de votação em eleições majoritárias desde a década de 90, mas que realmente cresce naquele contexto de onda Lula em 2002, elegendo uma senadora, elegendo 2 deputados federais pela primeira vez, né? Ganha a prefeitura de Porto Velho em 2004, né? Com um candidato que saiu de 1% dos votos, acaba sendo eleito prefeito, faz um excelente primeiro mandato, né? Eu inclusive estava numa emissora de TV no dia comentando a eleição em 2008, fiquei surpreso e dizia inclusive que o PT tinha conseguido vencer o conservadorismo, né, porto-velhense, né, porque o sobrinho foi reeleito com 59% dos votos. Agora, fez um segundo mandato desastroso, né, tanto é que o partido colheu os frutos aí nas eleições de 2014, né? O PT está completamente esfacelado aqui no estado, né? Hoje em termos de representação política, e não só ele como a esquerda. Eu acho que isso vai ser muito prejudicial, né? Ao que tudo indica, essas eleições de 2016 serão uma prévia do que a gente terá para 2018. Mas o único problema, Almi, ou o maior deles, é que para as eleições ainda faltam alguns meses. Uma correção. Né? Então não dá para fazer previsão também. Ao que tudo indica, haverá um impacto muito forte. Mas também pensava-se que a crise do mensalão traria um impacto forte na eleição presidencial, o que acabou não ocorrendo, né? Então a gente tem que ficar de olho em relação a isso. Eu acho que o partido vai sentir muito isso nas grandes capitais e nas grandes cidades pelo Brasil. Professor, só uma correção, o senhor disse o PT colheu os frutos, ou melhor, não colheu, né? Sim, não colheu. Digamos que os péssimos frutos, isso, né? Os frutos já estavam todos mirrados. Não, faço questão de salientar, Léo, que realmente a primeira gestão do PT em Porto Velho foi uma gestão muito boa. Mas se vocês quiserem saber mais sobre a segunda gestão, basta olhar os viadutos que há 8 anos ainda estão, né? A gente ainda está esperando eles serem concluídos. Tem mais um aluno aí querendo fazer uma pergunta. Futuro cientista social. Boa noite, meu nome é Vanessa. Eu queria saber do professor, caso o processo de impeachment ocorra, o que a gente pode esperar do quadro político? Olha, essa pergunta vale um ponto. Essa daí foi muito boa. Hoje eu escrevi um texto, Vanessa, no blog Legislativo, é um blog coordenado pelo professor Humberto Dantas, de São Paulo, com 11 cientistas políticos, e hoje eu tive o privilégio de escrever em parceria com Yuri Casahara, que é um cientista político brasileiro que mora na Noruega há muitos anos. E a gente alerta exatamente para isso, né? O título do texto é justamente o impeachment e a miragem da estabilidade política. A crise política brasileira não vai cessar caso haja um impeachment da presidente Dilma. Há vários fatores, né, que nos permitem concluir que a crise se prolongaria no eventual governo Michel Temer, né, em termos de investigações, o fato dele ter sido citado nas delações do Delcídio, do Amaral, né, aí nós teremos o fato de que ainda corre um processo no TSE movido pelos tucanos em relação ao fato da chapa PMDB-PT ter recebido recursos provenientes de propina durante a eleição de 2014, ainda que eu acho que nessa ação do TSE, o PSDB também recebeu recursos, a candidatura do Aécio, da grande parte das empresas que estão sendo acusadas de ter doado para Dilma. Mas quem ganhou foi a Dilma. Né? Então, quem recorre é quem não, perdeu. lógico.
lógico, mas a doação desses grandes grupos, elas praticamente vieram do mesmo rol de empresas. Eu estava vendo hoje alguém perguntando o seguinte: você por acaso já viu alguém que perdeu a eleição contestar? Foi o ex-ministro Jobim. Alguém que ganhou a eleição, né? Alguém que ganhou a eleição contestar ou fazer pedir uma ação, o abuso de poder econômico, nunca, né? Então é mais ou menos isso que vai ocorrer. Então, respondendo, né, fechando a pergunta da Vanessa, eu acredito que a crise não cessa com a ascensão de Temer. Da mesma forma que medidas que venham vir contra a Constituição, né, medidas que tenham aí tomadas radicais, né, de poder, que visem derrubar o governo, impeachment sem comprovação jurídica, cassação no TSE, dentro desse contexto onde todas as candidaturas ali, as maiores candidaturas, receberam dinheiro das mesmas empresas. Isso é muito preocupante. O sistema político brasileiro, infelizmente, não dá uma solução à crise dessa forma. Ainda acredito que a solução deve vir das urnas. Agora, mas para isso teria que haver um consenso extraordinário, Léo. Né? Professor, e a ideia com o sistema eleitoral que nós temos, é impossível que a urna consiga dizer aquilo que a população quer. É impossível. Como é que eu vou votar em 30 e tantos partidos, com gente que é mais ou menos todo mundo do mesmo tipo, com um sistema em que o financiamento... Eu discordo. Não, eu acho que o financiamento tudo bem. Acho que o financiamento tudo bem. Realmente é inadmissível, por exemplo, pegando dados da eleição de 2010, né, que não são muito diferentes dos dados da eleição de 2014, mas um recente trabalho que eu apresentei com 2 colegas, um de Santa Catarina e outro do Rio de Janeiro, né, de um total de 3 bilhões doados na eleição de 2010, 1 bilhão vinha de cerca de 33% desse montante vinha de cerca de 15 empresas, 15 grupos empresariais. Então, evidentemente que há um problema sério no financiamento de campanha no Brasil, que é a concentração de recursos. Eu relutei muito, Léo, a aceitar a ideia do fim do financiamento privado totalmente, porque é muito difícil você retirar as empresas por completo do processo eleitoral, né? As empresas ocupam um papel central no financiamento de campanha no Brasil. Agora, é necessário muita fiscalização, é necessário uma participação popular intensa, né? Inclusive com pequenas doações. Nós temos que incentivar as doações dos cidadãos. Já que você falou de isso é democracia. Já que você falou de Milo Fernandes hoje, eu vou repetir aqui uma frase dele: ou restaure-se a moralidade, ou locupletemo-nos todos. Essa é uma frase dele que eu acho bastante interessante. Ou a gente abre o financiamento de campanha para todo mundo de igual forma, quem quiser pode financiar, não tem nenhum problema. Ou então a gente restringe a um nível que seja possível exercer um controle. Mas, Léo, nós somos a única grande democracia no mundo onde o financiamento depende de quanto você ganha. Não existe teto fixo no Brasil. Isso é um problema enorme. Isso é um problema enorme. Quando a gente vê aí que nós estamos no meio de uma crise, e eu falei aqui que, não sei se falei hoje, mas esse é o meu pensamento, nós não vamos resolver esse assunto com esse sistema que nós temos aí hoje de legislativo e executivo. Isso vai ter que ser judicializado, isso vai ter que passar por um outro momento. Eu acho que a gente não está perto, não chegou ao fundo do poço, mas está muito perto. E o caminho é a gente corrigir essa distorção lá embaixo. E talvez essa correção, não sei, como me agrada muito o parlamentarismo, talvez seja esse um caminho. Eu acho interessante que todo esse debate da reforma política ele tem uma missão de politizar, né? Em tempos de crise nós sempre falamos em mudar as regras e fazer ajustes no sistema político, né? A gente já vem fazendo há muito tempo, né? Eu não sei até que ponto é válido a introdução do parlamentarismo, né? Eu vou falar um negócio aqui. Sinceramente, tenho lá minhas restrições. Eu vou falar alguma coisa aqui que só demonstra o tremendo descrédito que eu tenho hoje pela classe política. Eu acho que tentar corrigir alguma coisa em termos eleitorais com esse parlamento que nós temos hoje, principalmente esse executivo que nós temos hoje, seria mais ou menos como acreditar que a cenoura pode cuidar do coelho lá dentro da horta. É um negócio muito complicado.
Professor, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você falasse bem rapidamente o seguinte, sobre essa questão da crise econômica, perda de emprego no Brasil, onde é que isso vai nos levar? Em 1 minuto. Não, eu não sou um especialista em economia, Léo, mas eu acredito, a visão que eu tenho é de que a crise econômica é agravada pela crise política. Nós temos hoje uma paralisia decisória no país, né? E enquanto perdurar essa crise política, a crise econômica vai se aprofundar cada vez mais. Tô faltando só o Gabriel, viu, na aula. Eu vou dar 2 pontos pra ele. Você vai levar 2 pontos só porque chegou atrasado. Obrigado, gente. Tudo de bom, hein?